News. Fan News. Fan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Roda de livros com Milena Cobo. Bom dia, Milena. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo. Olá, Milena. Bom dia para você. Milena, hoje a gente encerra nossa série especial de escritores capixabas, né? E a gente encerra aí com chave de ouro, né? Como dizem por aí, porque a gente vai contar a história de um pequeno escritor. Vamos sim, foi muito legal apresentar os escritores capixabas aqui nesses últimos programas. Conheci, sem dúvida, obras incríveis. Estou muito, muito orgulhosa de tudo que o nosso estado tem produzido na literatura. E hoje nós vamos sim encerrar de um jeito muito especial com o lançamento de um livro lindo. Nós vamos conversar com a professora de estatísticas do Departamento de Estatística da UFES, com mestrado e doutorado em estatística, a Eliana Zandonati. Mas quem vê esse currículo cheio de números e estatísticas nem imagina que a Eliana é contadora de histórias para crianças e escritora de 7 livros infantis. E ela usou essa experiência dela na literatura infantil para dar um empurrãozinho que faltava para o Pedro Najib, de 11 anos, escrever o seu primeiro livro, que é uma das coisas mais lindas que eu já li. Muito fofo ficou. E sabe qual foi a inspiração para o livro do Pedro? Uma foto em que ele, que pratica hipismo clássico, conversa com a égua Ventania. Mas quem vai contar um pouquinho disso pra gente é a Eliana. Tudo bem, Eliana? Bom dia, Milena. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu quero que você explique um pouquinho pra gente, Eliana, como é que nasceu esse livro do Pedro. Então, Milena, você até disse, né, da foto, e nessa foto tá o Pedro e a Ventania. E eu olhei para essa foto e falei, gente, tem uma história por trás dessa foto. E fui atrás da história, né? Procurei o Pedro, perguntei se ele não queria escrever a história dele, da amizade dele. E ele topou. E a gente começou a fazer como se fosse uma oficina literária, né? Ficamos durante 4 meses conversando, ele produzindo textos, eu fazendo algumas provocações, né? E foi surgindo o livro. E o Pedro é seu parente, é seu amigo? Como é que você chegou até o Pedro? Então, na pandemia, trabalhei com dados da Covid, né? Nessa minha habilidade estatística, e conheci o Pablo, que é o pai do Pedro, que trabalha no Instituto Jones. Então, a gente acabou ficando amigo, né? Falando de dados estatísticos, e aí ele mostrou as fotos do filho, né? E aí ficamos amigos. E como é que foi esse processo de criação, quando você deu a ideia para o Pedro de falar assim, vamos escrever um livro, o que o Pedro achou disso? Foi natural? As provocações que você fazia, ele já estava ali com as respostas prontas? Como é que foi isso? Olha, Milena, o Pedro é um menino bem diferenciado, assim, ele escreve muito bem, né? Eu já tinha visto umas postagens dele no Instagram e tinha visto que, até tinha perguntado ao pai, você que escreveu? Ele falou, não, foi o Pedro. Então, ele se motivou, ele gostou da ideia, né? Só que assim, como ele não me conhecia, no começo foi difícil, eu acho que para mim e também para o Pedro, porque eu fazia provocação e parava ali, né? Eu escrevia pouquinho. Tem uma coisa engraçada que depois de umas semanas eu mandei um WhatsApp para ele falando, você vai encontrar a Ventania, que era a égua, né? E eu falei assim, manda um recado para ela, veja o que ela acha de você estar escrevendo esse livro. E aí ele não me respondeu. Eu falei, olha, eu acho que eu fiz uma brincadeira que ele não entendeu, né? Mas essa brincadeira também deu abertura para a gente conversar sobre a imaginação, sobre a escrita da ficção, da não ficção, né?
É porque o livro é escrito pelo Pedro e pela Ventania. Isso. Então, a ideia da Ventania escrever foi bem mais para frente. Porque quando eu perguntei a ele o que a Ventania acha, ele só me respondeu assim: Eliana, égua não fala. Né? Então, você vê onde a gente conseguiu chegar com esse processo todo. Porque do égua não fala dele até o que está no livro, a imaginação percorreu um caminho, então, muito lindo. Foi. Os trechos foi assim. que são ditos pela Ventania, eles são muito sensíveis. E foi todo no processo mesmo, né? A poesia que a Ventania faz para o Pedro, né? Que é o Pedro fazendo, é incrível, né? É interessante porque ele se coloca, ele é o autor, mas ele se coloca como receptor da poesia. Inclusive, se você olha no livro, é Pedro Najib de Souza Nabor, e entre parênteses, e Ventania, né? E eu até brinco com ele que quem escreveu mais foi Ventania. Ele só... Eu percebi. Deu os arremates, né? Ventania roubou a cena no livro. Isso. Mas ela ainda fala no livro. Ele ainda diz no livro, percebi que a Ventania se apresentou e eu. Como? Ele diz no livro que percebe que a Ventania acabou falando até mais do que ele. Isso, ele fala no isso livro. mesmo. Eliana, para você, qual a diferença de um livro para crianças escrito por um adulto e um livro para crianças escrito por uma criança? Então, Milena, isso foi até um debate que eu e Pedro travamos sobre isso, né? Da visão dele e da minha visão, né? Eu acho que o adulto, ele escreve para a criança, eu acho que ele resgata a criança que ele foi, mas tem a censura do adulto, né? Tem a forma como ele enxerga a criança. E a criança escrevendo é muito mais puro, né? É o sentimento dela, e é muito bonito isso. Ô, Eliana, e vocês estipularam uma meta aí para ele conseguir terminar esse livro? Ou você deixou a critério dele? Quando viesse a inspiração, ele ia lá e escrevia? Como é que foi? Não, então, o processo, eu até assim, eu não conhecia muito bem o Pedro, eu fiquei com medo de apertar demais, botar a rigidez estatística na história, né? Mas logo de cara, eu fiz uma conta e falei assim: esse livro, Pedro, vai ficar pronto em março de 2021. Porque eu tenho uma certa experiência das minhas publicações, né? Então eu tenho um processo de revisão de texto, depois da ilustração, depois da gráfica, então tudo tem um tempo, né? E eu estipulei mais ou menos 4 meses para a escrita dele, que é como a gente da academia tem assim um semestre para fazer um TCC, e ele me chama de orientadora, né? Então eu falei, vai ser esse tempo. E aí assim, era mais ou menos semanalmente que ele produzia algum resultado, né? Mas eu não cobrava dele. Eu ficava um pouco esperando. E acontecia que se ele se animava muito com a atividade, ela vinha tipo no outro dia. Mas se ele tivesse alguma dificuldade, tivesse que fazer alguma leitura complementar, às vezes demorava. Aí o pai dele falava: Eliana, você quer que eu cobre? Eu falava: não, vamos esperar mais um dia. E sempre veio, né? Ele estava muito motivado. Então acabou dando certo. A gente tem um áudio, uma mensagem do Pedro falando sobre como foi escrever um livro. Vamos ouvir. Eu quero ouvir. Depois de publicar esse livro, o meu sentimento, sem nenhuma dúvida, é de pura alegria. Alegria por 3 coisas. Por ter conseguido concluir esse projeto, ter finalizado tudo isso, conseguido expressar no livro essa minha história com a Ventania. Eu tô feliz
E esse é um dos principais motivos, porque essa minha história com ela conseguiu chegar a muito mais pessoas e a gente está chegando cada vez mais. Cada vez mais pessoas estão conhecendo essa história de amor entre um humano e uma égua. E também estou muito feliz que eu consegui conhecer novas pessoas. Eu conheci a Eliana, minha orientadora, digamos assim. Conheci outras pessoas também nesse processo e foi incrível. Foi tudo muito bom. Então, o que eu posso resumir disso é de muita felicidade, muita alegria. Ah, ele é um fofo, né? Muito, né? E o Pedro, ele é filho do Pablo. O Pablo sempre conversa com a gente aqui na rádio, né? A gente tá sempre entrevistando o Pablo. E o Pedro, ele tem futuro. A gente já vê, né? Que ele é um menino que ele fala muito bem, ele é bem articulado. Então, quem sabe esse vai ser o primeiro de muitos livros. Acho que sim. A gente tem uma expectativa. Ele já deixou mais textos, né? Na verdade, a gente editou o que ele fez nesses 4 meses. Mas a gente tem mais texto aí. Que legal. Para dar continuidade, né? Uhum. E foi desse livro que nasceu também um projeto seu para incentivar as crianças a escreverem também, não é, Eliana? Foi isso. Eu batizei o projeto de Memórias de Criança. E acho que essa experiência com Pedro me permitiu pensar um pouco mais longe, né? Não só desse caso especialmente, mas de outras crianças, né? Que tem alguma coisa para dizer. Isso eu falei para o Pedro na primeira conversa nossa. Falei, às vezes, por ele praticar o hipismo, ter a égua, ele tem tanta coisa para contar, né? E as pessoas vão gostar. E é o que ele fala no áudio dele, né? De passar essa mensagem. Então, acho que quando a criança gosta de escrever e tem essa motivação, uma história, eu acho que vale a pena investir, né? Eliana, aqui é o Paulo. Eu tô tão surpreso com essa história que eu acabei virando ouvinte, né? Até esqueci que eu estava aqui no estúdio. Mas por acaso você chegou a buscar inspiração em alguma outra situação, bem-sucedida ou não? Ou foi nesse ato de conhecer mesmo Pablo, Pedro, enfim? No projeto, né? Você diz? Isso. Então, Paulo, há tempos atrás eu fiz uma oficina literária como aluna para escrever histórias. E eram provocações, eram parecido, né, com esse processo. Isso me encantou muito, porque o meu último livro, que eu nem lancei, porque ele veio junto ano passado com a pandemia, eu produzi nessa oficina. Então eu achei que funciona, né? Você colocar a pessoa para pensar e, sei lá, aflorar as memórias, né? É um pouco isso. Você tem ciência de que você, de repente, pode estar no protagonismo de algo que venha no futuro, inclusive, não só incentivar a leitura aqui no Brasil por parte dos brasileiros desde a infância, mas também na produção literária de uma forma mais efetiva do que acontece hoje em dia? Pois é, Paulo. Tudo isso começou há 10 anos, quando eu falei, vou me aposentar e vou querer uma outra atividade, né? E isso foi crescendo, a contação de história, produzi os meus 7 livros, né? E agora é essa questão de estimular a escrita, né? Eu não sei onde isso vai parar não, Paulo. Pois é, mas... Eu sou jovem. Eu acho que vai longe. Eliana, os pais que perceberem que tem aí um possível escritor em casa e querem buscar sua ajuda para estimular a escrita nos filhos, fazem como? Milena, eu já avisei que eu estou agora preparada para os próximos livros do Pedro. Mas se tiver alguém que se identificar muito com essa história, eu posso deixar meu e-mail, né? Que eu acho que legal. Seria um canal. Passa aí que é meu nome, Eliana Zandonade, @gmail.com. Tá certo. Né? Algumas pessoas já procuraram, Milena. Já tem 3 aí que já me procuraram. Que bom. Lançamento. Bom.
Muito bom, que É muito sirva de legal, exemplo. porque isso é um modo também da criança mostrar como ela vê o mundo, né? Às vezes a gente pode estimular isso dentro de casa mesmo. Quem sabe escrever um livro da história da criança com seu animal de estimação, parecido com o Pedro, né? Que a ventania não é de estimação dele, mas é um animal que tem contato. Quem sabe a história com um amigo imaginário. A questão, eu estou com um projeto agora que seria escrever sobre a avó, uma criança que a avó faleceu, tinha uma ligação forte com a avó, e resgatar essas memórias, as memórias afetivas. Né? Espetacular. Muito bom. Olha, para quem quiser o livro do Pedro, é Pedro e Ventania, Amizade Sem Fronteiras, sem palavras, desculpa. Ele está disponível para pré-venda no telefone 27 9817157 6305. Tá certo. Posso repetir? Pode. 27 98157 6305. Da Daniele, que é a mãe do Pedro. Tá ótimo. Eliana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pro Pedro também. Muito obrigada, a oportunidade. Parabéns, Pedro. Gostei demais de conhecer a sua história com a ventania. O livro está lindo, está muito bem ilustrado. Sim, parabéns. que é o Luciano Tenho certeza que será o primeiro de muitos. Isso. Milena, obrigada por trazer essa história aqui, por compartilhar com a gente. E até semana que vem. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Até semana que vem. Obrigada, Eliana. Até semana que vem, ouvintes. Um abraço. Um abraço às duas. A gente agradece aqui a participação e por trazerem essa história tão bonita, né? Tão legal, e que pode ser um incentivo para a gente chegar num patamar novo, né? No que se refere à produção literária e também à própria leitura em si, né? Por parte dos brasileiros, e já desde a infância, desde cedo, como aconteceu aí no caso do Pedro. 11 horas e 17 minutos.